E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Maura aqui. E hoje nós vamos falar sobre problemas envolvendo MMC e MDC. Então, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, é a continuação aí da aula anterior, tá bom? Então, vamos lá. Então, no primeiro aqui, duas linhas de trem, a linha A e a linha B, param em uma estação central em intervalos regulares. A linha A para na estação a cada 12 minutos, enquanto a linha B para na estação a cada 18 minutos. Se as duas linhas chegaram juntas na estação pela última vez às 9 horas, a que horas elas voltarão a chegar juntas na estação novamente, supondo que não haja atraso? Gente, aqui é um exemplo típico, então, de um problema que envolve MMC, mínimo múltiplo comum. Mas como eu sei disso? Pessoal, assim, ó, tem uma palavrinha, então, sempre no problema que você vai identificar se você vai resolver usando o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum. Nesse caso, ó, a gente está envolvendo tempo, né? Que começou aqui, as duas saíram às 9, que no decorrer do dia elas param em intervalos diferentes e querem saber, né, quando que voltarão, então, que elas voltarão, essas linhas voltarão a chegar juntas na estação novamente. Essa palavra aqui, voltarão a chegar juntas, indica que eu vou resolver o problema usando mínimo múltiplo comum, tá? No finalzinho do problema, eu vou dar mais alguns exemplos de como você identificar se eu uso mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum. Também a gente vai fazer problema envolvendo máximo divisor comum. Mas eu vou falar para vocês como que eu sei, né, que eu vou usar o mínimo múltiplo comum. E também a gente tem, ó, múltiplos entre eles, tá? Isso aqui também indica que nós vamos utilizar o MMC. Bom, então aqui a gente precisa calcular o MMC dos intervalos de tempo das duas linhas. Então a gente vai fazer, ó, mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Então eu vou pegar o 12 e o 18, vou fazer um traço, né? E aí a gente vai fazer as divisões sucessivas pelos primos, né? Lembrando da aula anterior, quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá bom? E o único primo par é o 2. Então, o primeiro, né, que a gente sempre coloca é o 2, havendo, ó, um deles que divide, nesse caso aqui os dois dividem porque são pares. Então, a gente começa sempre pelo 2. Então, 12 por 2 vai dar 6. 18 divididos por 2 vai dar 9. Então, metade, só pensar na metade, né? Ainda dá por 2, por quê? Porque eu ainda tenho 6, né? Aí, metade de 6 é 3 e o 9 eu vou baixar. Continua ainda por 2? Não, porque o 3 e o 9 não dividem mais, né? Não dividem por 2. Então, eu vou pro próximo primo, que é o 3. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. Aí, nós temos ainda o 3, então, ainda colocamos o 3. 1 eu baixo e 3 por 3 vai dar 1. Fechou aqui. A gente vai fazer a multiplicação entre 2, 2, 3 e 3, né? E aqui, pessoal, nós temos, ó, 4 vezes 9, que vai dar 36, tá? Bom, o que que significa isso, né? Então, isso significa que essas duas linhas, né, A e B, voltarão a se encontrar, então, 36 minutos depois. O que que eu vou fazer, então? Eu vou somar, então, esse valor com o 9, porque a gente tem essa informação aqui no problema. Elas se encontraram aí pela última vez às 9 horas. Então, somando agora o 9 com o 36, a gente tem, ó, 9 horas mais 36 minutos. Somando, nós temos 9 e 36, né? Portanto, a próxima vez aí que as duas linhas voltarão a se encontrar vai ser às 9 horas e 36 minutos. Pessoal, falei para vocês, né? Então, um exemplo a gente está fazendo agora, né? Então, essa palavrinha aqui, ó, é muito importante. Então, a gente tem, ó, voltarão. Então, a que horas elas voltarão a chegar juntas? Quando o problema perguntar que horas voltarão a se encontrar, pode ser ônibus, pode ser trem, e aí a gente tem também os múltiplos, que vai ajudar bastante. Quando falarem em eventos que se repetem, quero distribuir
sem que haja sobras, também um exemplo. Então, repetição, quando vai acontecer, quando vai repetir novamente, então quando vai ocorrer novamente, indica que nós vamos usar o mínimo múltiplo comum. Então vamos ao próximo problema. 3 turmas de um colégio irão participar de uma competição esportiva. A primeira turma tem 40 alunos, a segunda tem 32 alunos e a terceira tem 48 alunos. Para organizar a competição, os alunos serão divididos em grupos com o mesmo número de alunos e com o maior número possível em cada grupo. Cada grupo será supervisionado aí por um professor de educação física. Quantos professores de educação física serão necessários para supervisionar aí todos os grupos? Pessoal, essa questão nós vamos usar o máximo divisor comum. E como que eu sei disso? Esse exemplo é um exemplo típico, né? Em que nós temos uma palavra também que indica que nós vamos usar um máximo divisor comum, porque ele fala assim, mesmo número de alunos e com o maior número possível. Quando tiver essa frase, então, de maior número possível, indica que nós temos que usar máximo divisor comum. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o maior número possível aí de alunos em cada grupo, tá? Para isso, vamos usar, então, o máximo divisor comum entre 40, 32 e 48. Então, eu vou pegar o 40, separar por vírgula, aí a gente tem o 32, temos também o 48, vou fazer um traço aqui, e agora, então, começamos as divisões, ó. 40, 32 e 48 são pares, então, começamos pelo 2. Então, a divisão por 2, nós temos 20, 32 por 2 vai dar 16, 48 por 2, 24. Por 2 novamente, então, nós temos 10, 16 por 2 vai dar 8, 24 por 2 vai dar 12. Ainda por 2, então, nós temos 5, 4 e 6. Dá por 2 ainda. Então, 5, 2 e 3. Ainda continuamos por 2, que ainda temos o 2 aqui. Então, ficou 5, 1 e 3. Por 3 agora, porque não dá mais por 2, então por 3 é o próximo, ó, eu não posso pular, por exemplo, pro 5, tá? Que senão vai dar errado. Então, por 3, o 5 eu baixo, o 1 repete, e o 3 por 3 dá 1. Agora, o último é o 5, ó. Então, aqui dá 1, 1 e 1. Acabou aqui. Então, o 40, o 32 e o 48 dividiram ao mesmo tempo pelo 2. Então, vou fazer um círculo aqui nele. Aí, o 20, o 16 e 24 também dividiram ao mesmo tempo pelo 2. Fazemos um círculo também. O 10, o 8 e o 12 também dividiram, ó, pelo 2. Fazemos um círculo. O 5, o 4 e o 6 não, porque o 5 não dividiu. 5, 2 e 3, só o 2 que dividiu, né? Então, não fazemos o círculo. 5, 1 e 3 também, ó. Quem dividiu por 3 foi só o 3. Aqui também nessa linha, ó, 5, 1 e 1, só o 5. E o restante também não, né? Então, o máximo divisor comum aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, né? Bom, pessoal, o que significa esse 8? Esse 8 foi o cálculo aí de alunos, né, que nós vamos ter em cada grupo. Então, vai ter 8 alunos em cada grupo. Agora, a gente vai ter que determinar quantos grupos, né, quantos grupos a gente vai ter. Para isso, a gente vai pegar o 40, o 32 e o 48 e vai dividir por 8. Aí, eu sei a quantidade de grupos. Então, deixa eu marcar aqui o 40, 32 e o 48. Então, pegando ali o 40, vou dividir por 8, fazendo então a divisão de 40 por 8, nós vamos ter 5 grupos. Agora, eu faço o mesmo ali com o 32, 32 dividido por 8, a gente tem 4 grupos. E vou fazer o 48 também, divididos por 8. Dessa divisão, nós temos 6. Então, 6 grupos. E no probleminha, disse pra gente, ó, que cada grupo será supervisionado aí por um professor de educação física. Então, nós temos 5 grupos, mais 4 e mais 6. Só somar agora, então, esses valores. A gente tem 5
mais 4 e mais 6. Então, 15 grupos ao total. Isso significa que para cada grupo a gente tem um professor, então são 15 professores. Se são 15 grupos, né? Então serão 15 professores. E resolvemos a questão, né? Quantos professores de educação física serão necessários para supervisionar aí todos os grupos? Então, 15 professores. Luísa e Pedro trabalham como representantes comerciais e fazem visitas regulares a uma empresa em Recife. Luísa faz essas visitas a cada 10 dias, enquanto Pedro faz as visitas a cada 16 dias. Hoje, dia 5 de março, eles se encontrarão na empresa. Considerando que o mês de março tem 31 dias e o mês de abril tem 30 dias, em que data Luísa e Pedro se encontrarão novamente na empresa? Olha só, pessoal, a questão já ficou fácil, tranquila de fazer, porque só de eu saber que quando que eles se encontrarão novamente, isso significa que a gente vai usar o mínimo múltiplo comum. Então, essa palavrinha aí é bem importante. Quando eles voltarão a se encontrar, quando eles se encontrarão novamente. Então, típico problema aí para usar mínimo múltiplo comum. Então, gente, como as visitas ocorrem a cada 10 dias e a outra a cada 16 dias, então nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum entre 10 e 16 primeiro, né? Fazendo isso, a gente vai achar aí quantos dias, né, os ciclos de visita se alinham novamente, tá? Então, nós vamos fazer aí 10 e 16. Começamos pelo 2. Então, 10 divididos por 2 vai dar 5. 16 por 2 vai dar 8. 16 por 2 vai dar 8. Por 2 novamente, ainda temos 8. Então, 5 é baixo. 8 por 2 vai dar 4. 2 novamente, que ainda temos o 4. 5 é baixo, vai dar 2 aqui. 2 novamente, o 5 é o baixo, e 2 por 2 vai dar 1. E agora, nós só temos o 5. Então, 5 por 5 dá 1, e aqui o 1 é o baixo. Fazendo a multiplicação, então, nós temos, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, são 4, né? E vezes o 5. 4 vezes 4 vai dar 16, 16 vezes 5 vai dar 80, pessoal, tá? Fazendo essa continha aqui. Agora, nós temos que contar 80 dias a partir do dia 5 de março, né? Lembrando aqui do detalhe, né? Que o mês de março tem 31 dias e o mês de abril 30 dias. Então, para o mês de março, pessoal, que tem 31 dias, nós vamos fazer assim, ó. Que é do dia 5 até 31. Então, é só eu fazer 31 menos 5. Dessa continha, nós temos 26. Então, 26 dias. Então, agora, ó, abril. E o mês de abril tem 30 dias. Então, somando os 26 aqui de março, então, nós temos 26 mais 30, 56. Então, 56 dias. E aí, pessoal, nós temos que calcular agora quantos dias faltam, né? Para isso, eu vou fazer o 80 menos 56. E dessa continha, nós temos 24, né? 24 dias. Então, 24 dias após o início de maio, Luísa e Pedro se encontrarão novamente, tá? Então, tá aqui a nossa resposta. Então, pessoal, por hoje é só. Dando as dicas novamente, ó, nesse probleminha aqui, então a gente já tem, ó, se encontrarão novamente, isso significa que a gente vai usar mínimo múltiplo comum, né? E nesse caso, era específico aí, né? Tinha quantidade de dias ali, prestar muita atenção na hora de resolver problemas assim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.